José tomou consciência e tinha a certeza que todo o mal que ele sofreu, que ele padeceu, serviu para o bem dele, até mesmo porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas cooperaram para o bem de José. José foi preparado. E quando chegou o momento dele assumir uma posição de destaque, sendo governador do Egito, Deus o abençoou, abençoou a sua família, abençoou a terra em que ele vivia e todos aqueles que estavam ao redor. E muitas vidas foram abençoadas através daquele homem. Amém? Lembre-se, é certo que esse momento que estamos passando, a gente não esteja entendendo, mas Deus sabe e entende todas as coisas na história que escreveu. Deus sabe de tudo. Esse fato não pegou Deus de surpresa. Deus não perdeu o controle. E uma coisa é certa, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Alguns dias eu estava raciocinando, pensando comigo mesmo a respeito dos propósitos de Deus em relação a essa situação que o mundo está enfrentando. Muitas coisas eu fiquei até surpreso, só em observar o cotidiano e a redondeza dos meus vizinhos. Eu moro entre alguns condomínios e há alguns dias, à noite, eu escutei várias vezes e vi na internet pessoas marcando para louvar a Deus. E eu escutei alguns dias pessoas, através do som, reproduzindo ou da própria boca, cantando louvores. Escutei um carro de som, onde uma pessoa estava pregando a palavra de Deus. Então eu entendo que Deus tem propósito em tudo. Talvez esse momento seja um momento em que as pessoas estão se voltando para Deus. Não é? Deus tem propósito em todas as coisas. Eu creio que Deus tem um propósito também com essa situação para as nossas vidas, para o nosso país, para a humanidade, onde as pessoas estão parando, as pessoas estão muito aceleradas. Foi o momento das pessoas pararem, se reunirem em família, se voltarem para Deus. Então, mesmo em meio a essa tempestade, coisas boas estão acontecendo. Que a gente tenha a sensibilidade e fique atento a tudo isso. Outra pergunta. Vamos aprender com a história. Vamos aprender com Martinho Lutero. O que Martinho Lutero nos ensina sobre pandemias? Isso é uma reflexão pastoral sobre epidemias, escrita pelo reformador alemão. Pode orientar cristãos em todos os lugares por onde o vírus tem se espalhado. E a pergunta é: mas os seguidores de Jesus estão certos em fugir de uma pandemia, de uma epidemia, enquanto pessoas estão sofrendo ou morrendo? Isto é, o cristão, em meio a essa pandemia, pode ficar em silêncio, estático, sem fazer nada, escondido apenas, ou ele pode contribuir com o bem do seu próximo? Cristãos alemães do século XVI fizeram essa mesma pergunta ao teólogo Martinho Lutero. Em 1527, menos de 200 anos após a peste negra ter dizimado metade da população da Europa e um terço da população mundial, a praga ressurgiu na própria cidade de Lutero, Wittenberg, e em cidades vizinhas. Em sua carta, intitulada Se Alguém Deve Fugir de uma Praga Mortal, o famoso reformador reflete sobre as responsabilidades do cidadão comum durante um contágio, de um cristão durante um contágio. A carta
Para orientar os cristãos, Lutero escreve ao reverendo Dr. Johannes Hess, intitulada Se alguém pode fugir de uma praga mortal. Nessa carta, pelo teor da mensagem, pode-se observar que Lutero obedeceu a todas as recomendações médicas. Aqui eu vou trazer um resumo, não vou ler na íntegra, porque, se eu não me engano, ela é composta por 14 páginas. Né? Então, pelo teor da mensagem, pode-se observar que Lutero obedeceu a todas as recomendações médicas para evitar a contaminação das pessoas, seguindo o afastamento social. Ele também fez os tratamentos médicos necessários para que sua saúde estivesse bem. Né? E nós podemos também fazer isso. Cuidar da nossa saúde, manter um afastamento social e tantas outras atitudes. Ele escreveu o seguinte: primeiramente, pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Nós também poderemos ou podemos fazer isso. Né? Nossa primeira atitude é o quê? Pedir para que Deus nos proteja. Aquilo que cabe a nós, a gente tem que fazer, que é cuidar da nossa saúde, fazer uma atividade física, se alimentar bem, manter a higiene, lavar as mãos e assim por diante. É? Cabe a nós, temos que fazer. E o que cabe a Deus, não se preocupe, porque a parte dele ele fará tranquilamente. Amém? Outra coisa, ele diz, então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Nós podemos também fazer isso, como eu estava falando, cuidar da nossa saúde, procurar fortalecer a nossa imunidade, tomar vitamina C, nos alimentar bem, evitar comidas gordurosas, frituras, etc. Né? Cuidar da nossa higiene e assim por diante. Ele diz mais: evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não ficar contaminado e assim porventura infligir e poluir outros e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Palavras de Martinho Lutero. Então ele diz, se a minha presença não é necessária, então eu não estarei presente. Mas, se for necessário a minha presença, eu terei que me fazer presente. Então é aquela história, se puder, fique em casa. Mas tem situações que a gente não pode ficar, tem que sair, tem que se expor, como no caso, ir trabalhar, para aqueles que não foram liberados para trabalhar em casa, sair para ir a um supermercado, sair para ir a uma farmácia e assim por diante. Mas lembre-se também que, graças à tecnologia, muitos desses serviços podem ser solicitados via telefone. Né? Outra coisa que ele fala, se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Ele quer dizer o quê? Se precisarem dele, ele irá socorrer. Se preciso for, irá se deslocar até o necessitado para ajudá-lo. Amém? Nós podemos fazer isso? Podemos. Com certeza, nesse momento o cristão deve se lembrar do próximo. Deve se lembrar do próximo. Hoje, naquela época não tinha tanta tecnologia quanto hoje. Né? A exemplo disso, nós poderemos nos sensibilizar com aqueles que prestam serviço rotineiramente para nós. Né? Por exemplo, a pessoa que presta serviço na sua residência, a diarista, por exemplo, não pode ir, mas você está com seu salário em dia, continue ajudando ela, porque ela pode estar padecendo necessidade. Professor que dá aula ao seu filho, por exemplo, de algum esporte, que se desloca até a sua casa, até o seu condomínio, e agora está impossibilitado, que é autônomo,
você também pode ajudá-lo. E assim por diante. São